Notícias. A semana foi movimentadíssima nos bastidores da polícia na última semana em Nanuque e região. Foram registradas na Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque diversas ocorrências de tráfico de drogas, furto, tentativa de estupro e desacato. No último sábado, 15 de novembro, a Polícia Militar abordou um valentão de 23 anos de idade com a motocicleta irregular em Serra dos Aimorés. O calango todo errado, com a motocicleta toda bagunçada, sem habilitação e com a capivara recheada no sistema policial por diversas passagens por suposto envolvimento com a criminalidade local, tentou bater de frente com os homens. Pagou de bravo e ganhou de brinde uma pulseira de metal no braço. Foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Nanuque por crime de trânsito e desacato às autoridades. Vejam como foi o encerramento dessa ocorrência policial na Delegacia de Polícia Civil de Nanuque. Nesse último dia 15 de novembro, esse último sábado, agora na cidade de Serra dos Aimorés, rua Rio Piracicaba, área central daquela cidade, um indivíduo de 23 anos ele foi abordado aí, supostamente tendo se utilizado de uma motocicleta para realizar entregas de substâncias entorpecentes. Trata-se de um autor, de um indivíduo já conhecido e também um local já conhecido nessa rua Rio Piracicaba pela traficância de drogas, sendo que o local é coordenado por uma organização criminosa que atua ali na cidade de Serra dos Aimorés. Então, é um local e um autor já conhecido, foi abordado e autuado por conta de estar ali naquela região praticando a traficância de drogas. Durante a ocorrência, ele enfrentou aí a guarnição policial, foi autuado pelo crime de resistência, caminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nanuque para responder por esse crime. Ainda no último sábado, 15 de novembro, um indivíduo foi abordado na Avenida Frei Damião, em Carlos Chagas, conduzindo um veículo com sinais de embriaguez. Olha só, pessoal, presta atenção nessa ocorrência. Toda semana a PM manda um caboclo para o Chilindró por conduzir veículos com a cara cheia de cachaça. Ai! Toma cachaça, caralho! Gente, isso é crime, viu? Se for flagrado bêbado ao volante, além de ter a carteira de habilitação apreendida, o veículo também será apreendido. Você irá tomar uma multa de quase R$3.000, mais precisamente R$2.960, e ainda vai em cana, viu? Cuidado com isso, porque bebida e volante, além de colocar a sua vida e a vida de terceiros em risco, se você ficar vivo, ainda vai para cadeia. Veja como foi o desenrolar dessa ocorrência de Carlos Chagas. Tivemos também um homem preso aqui em razão da chamada, ainda mais conhecida como embriaguez ao volante, que na verdade nada mais é do que um crime previsto no Código de Trânsito brasileiro, em que conduzir veículo automotor sob o efeito ou com a capacidade psicomotora alterada em razão do efeito de álcool ou de substâncias entorpecentes, tem uma previsão aí de prisão, pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa, suspensão de CNH. Então, trata-se de um crime. No entanto, conduzir veículo com efeito de álcool ou de substâncias entorpecentes gera também as responsabilidades administrativas, como as multas, as infrações de trânsito, além aí de um processo administrativo no órgão de trânsito, onde poderá haver aí a suspensão ou cassação da CNH desse condutor. Lembrando que também pode haver implicações para o proprietário de veículos, caso ele tenha conhecimento e tenha oferecido ou entregue esse veículo a uma pessoa com capacidade alterada em razão de álcool. Então, essa prisão desse homem de 39 anos de idade, esse indivíduo ele veio para a Delegacia de Polícia Civil, prestou os seus esclarecimentos, mas foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio regional local. Trata-se então de uma prisão em flagrante que a autoridade policial na Delegacia de Polícia entendeu por encaminhá-lo ao presídio regional. Vai responder agora na Justiça pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito, e também incidirá aí as outras infrações administrativas e possíveis processos administrativos no prontuário do veículo e na CNH desse condutor, caso ele tenha. Então, é um crime que tem uma previsão de pena e outras medidas podem ser adotadas na Justiça pelo juiz de direito, mas também tem as sanções administrativas caso venha a ser condenado esse indivíduo. Aí em Carlos Chagas, um calango velho, covarde de 40 anos de idade foi preso por invadir a casa de uma senhorinha
de 80 anos de idade tentar cometer abuso sexual contra a senhora. Veja que absurdo, meus senhores. A velhinha foi socorrida por populares que cercaram a casa e pegaram o calango safado. A velhinha informou à polícia que o descarado sem vergonha já havia invadido a sua casa outra vez. A PM foi acionada e passou o calango a preso. Agora vai beber água quente da torneira e dormir na porta do boi do presídio Nanuque para deixar de ser covarde. Veja como foi essa ocorrência. Tivemos também uma ocorrência na cidade de Carlos Chagas, Rua Bom Jesus, bairro Paulino Benevides, em que um indivíduo aí de 40 anos de idade ele foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual. Dados da ocorrência dão conta que esse malandro ele teria invadido a residência dessa idosa de 80 anos de idade. Trata-se de um indivíduo que já teria feito esse tipo de atitude anteriormente. Chegando no local, a guarnição policial encontrou ali aos populares guardando esse local, e esse indivíduo ainda se encontrava no interior dessa residência, sendo preso então em flagrante por conta aí do crime de importunação sexual contra uma vítima de 80 anos de idade, uma mulher, uma senhora, uma idosa de 80 anos de idade. Fato acontecido então na cidade de Carlos Chagas, Rua Bom Jesus. Esse indivíduo então foi encaminhado para a delegacia regional aqui de Polícia Civil no plantão, onde foi ouvido, autuado pela autoridade policial e encaminhado ao presídio regional aqui na cidade de Nanuque, ficando agora à disposição da justiça para responder aí por esse crime. Esse indivíduo teria então adentrado a residência dessa pessoa, dessa vítima, e praticado então essa conduta que culminou aí com essa autuação por crime de importunação sexual. Trata-se de uma espécie penal, de uma espécie criminal, em que ele pode responder aí por um crime de reclusão de 1 a 5 anos, essa pena aplicada pelo juiz de direito, obviamente. Aqui na Nanuque tivemos duas ocorrências na região do bairro Reta. Na última quinta-feira, 13 de novembro, um calango foi preso na Avenida Ivo Dantas Lages, na Reta, por envolvimento com tráfico ilícito de drogas. Segundo informações da polícia, após receberem denúncias que o indivíduo estava praticando tráfico ilícito de drogas em um boteco do bairro Reta, as guarnições policiais foram ao local e deram um pulão no calango. E ao chegarem no local, o calango pagou de louco, tentou desfazer da substância que estava no seu bolso. Contudo, os PMs foram rápidos, abordaram o indivíduo e dentro de seu bolso foi apreendido 7 pedras de substância semelhante ao crack, um papelote de cocaína e uma bucha de substância semelhante à maconha, a famosa erva do capeta. Mediante aos fatos indivíduos, o calango foi conduzido para a delegacia de polícia civil Nanuque, onde a autoridade da polícia judiciária, o delegado de polícia, ratificou a prisão e mandou o calango para o Chilindró. Veja como foi a ocorrência. Tivemos outra ocorrência relacionada à traficância de drogas, desta vez aqui na cidade de Nanuque, tudo nessa última semana, dia 13 de novembro, por exemplo, nesse caso aqui, quinta-feira passada, Rua Ivo Dantas Laje, no bairro da Reta, em que um indivíduo aí de 30 anos ele foi preso em flagrante. Esse foi preso em flagrante e autuado pela autoridade policial e encaminhado ao presídio regional aqui da cidade de Nanuque. Trata-se de um indivíduo que estaria nesse local, na Rua Ivo Dantas Laje, praticando aí condutas que se enquadraram aí como traficância de drogas. Então, ele foi preso. Esse local já é conhecido da polícia, tendo em vista que há ali outras ocorrências relacionadas à criminalidade de tráfico de drogas, inclusive sendo um local dominado aí por uma organização criminosa que controla ali a traficância de drogas, o comércio de drogas naquela região ali do bairro da Reta. Então esse indivíduo foi preso, encaminhado, ele foi ouvido na delegacia de polícia civil, encaminhado preso ao presídio regional, onde responde agora por crime de tráfico de drogas. Obviamente essas ocorrências em que os indivíduos eles são presos em flagrante ou por outros motivos, eles têm o seu direito à sua defesa, a constituição do seu advogado, eles responderão a partir de então na justiça por conta aí desse tipo penal, aí, nesse caso aqui, traficância de drogas, um crime equiparado a crime hediondo, que tem uma pena aí de reclusão de 5 a 15 anos, uma pena, portanto, mais severa aí por conta aí dessa equiparação a crime hediondo. Então esse indivíduo aí de 30 anos foi preso nessa localidade, encaminhado ao presídio regional, ficando agora à disposição da justiça. Para encerrar as ocorrências de competência da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil Nanuque, temos a ocorrência de destaque da semana, que foi a prisão de um calango noia, vulgarmente conhecido por Pequeno, morador da rua Alterosa, no bairro Romildo da Ruas. Pequeno foi acusado de furtar
e vender uma bicicleta. Olha só que absurdo, pequeno e ligeiro, viu, gente? Segundo informações da polícia, na última quinta-feira 13, o calango teria furtado a bicicleta da marca Monarch na varanda de uma casa naquela região para comprar a erva do capeta. E posse das informações, a PM fez rastreamento e localizou a bicicleta escondida na beira do rio Mucuri e restituiu o bem móvel aos proprietários. No decorrer do turno, a polícia militar localizou o pequeno sem futuro no centro de Nanuque. E durante a abordagem, o indivíduo confessou aos policiais que teria roubado e vendido a bicicleta por R$60 para comprar drogas. Olha que cara mais cego sem futuro, viu, gente? Mediante aos fatos, o calango sem futuro foi passado a preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil Nanuque, onde o delegado de polícia ratificou a prisão e mandou o pequeno sem futuro para o cadeião. Agora, o pequeno será o pequeno lavador de cueca de ladrão. Irá beber água quente de torneira e lavar o banheiro da cela por um bom tempo para deixar de ser besta.